Olá, meus amados, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje eu vou convidar a queridíssima, minha Nutri, amada do coração. Eu acho ela fantástica, sou apaixonada por ela, assim, desde quando eu a conheci pessoalmente, assim, porque eu acho que ela inspira, assim, ela transmite uma luz, assim, incrível. E é uma honra muito grande para mim ter ela aqui com a gente nos Médicos Vegetarianos, né? Tô falando da Astrid, gente, tá? Desculpa, não falei, me empolguei. É, é uma honra muito grande para mim ter ela aqui, né? No nosso time dos médicos vegetarianos. Na verdade, a Astrid, ela é nossa coordenadora do departamento de nutrição lá da nossa associação, né? Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, né? Tô mandando ela, vamos esperar ela entrar, nem sabe que eu tô falando dela já. Então, a Astrid, ela é nossa coordenadora do nosso departamento de nutrição. Oi, Astrid! Olá, Fê! Tudo bem? Olha, morrendo de saudade de você, sabia? Sabe que uma coisa boa eu tô achando todas dessa quarentena, que eu tô fazendo várias lives, tô entrando, assim, voltando a falar com todas as pessoas que a gente não encontrava no dia a dia, pela correria, né? Pois é, tô falando aqui de você um pouquinho, porque eu acho você assim incrível, já te falei isso, né? E Imagina. eu acho que você tem um brilho muito maravilhoso e é uma honra muito grande para mim fazer uma live com você. Ah, E querida. olha só, eu já falei um pouquinho de você, Deixa eu mas arrumar. Vamos ver se melhora. não arruma muito não, porque é muito chato fazer uma live com uma pessoa tão bonita, sabe? Só fica olhar para você. Não, o pior é que eu falei assim, ó, que não Olha, não dá, viu? depende, Não, que não não dá, depende que não cara. caia tudo aqui, porque tá em casa e a gente já, né? Aqui também. Eu tô no meu 4G da Vivo porque a minha internet de casa tá uma porcaria. É melhor. Então, para garantir. Bom, tá falando aqui a Dani. Que linda, não conheço, já vou acompanhar. Linda mesmo, Dani. Segue Aí. ela lá, que ela é incrível. E, bom, eu sempre começo pedindo para a pessoa se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho da sua história, né? Como você começou dentro da alimentação, na nutrição, depois na alimentação vegetariana. Conta pra gente, Na tá? verdade, é Fala um até pouquinho aí. engraçado, Fer, porque, bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Você sabe que até quando você vem aqui para Curitiba, a gente se encontra mais quando você vem do que eu quando vou para o Rio, né? Porque é mais corrido. É, E sabe que eu te adoro, adoro a pessoa que você é, então eu também fico o profissional, mas principalmente a pessoa, sabe que, uai, adoro. Então, obrigada mesmo pela live. E muito bom estar junto, compartilhar esse momento. É engraçado que na nutrição, eu nunca pensei em fazer nutrição. E eu tentei arquitetura. E eu não passei em arquitetura. E aí o meu pai falou assim: Ah, você não acha assim que seria legal se você, que tal você fizesse nutrição? Daí eu falei assim, naquela época nem era muito falado, né? Eu fiz a nutrição em 2000, então quase 20 anos aí é muita coisa, né? Então, mas daí eu passei, comecei a fazer a faculdade, eu não era vegetariana, mas a minha mãe já era vegetariana desde os 12 anos. nossa, isso eu não sabia, que legal! Então, eu cresci, os meus pais, até hoje, eles moram na Lapa, que é a Lapa, Paraná, né? É vizinha aqui de Curitiba, uma cidade do interior. E então, assim, a gente tem chácara, aí tem a horta orgânica. Então, desde criança, a gente sempre teve uma alimentação muito saudável. Ele fazia a gente ir na chácara, na horta, plantar, colher, comer. Então, eu tive essa sorte, eu e meus irmãos, né? Mas quando eu era criança, a gente sempre teve as duas opções, porque minha mãe era vegetariana e meu pai comia carne. Então, sempre para mim foi os dois, assim, eu não tive problema em relação a isso. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei já a fazer um curso de medicina ayurvédica em Florianópolis. E lá todo mundo era vegetariano
e fazia yoga, meditação. Daí eu falei assim, eu acho que eu entrei no lugar errado. Eu acho que esse povo aí é tudo muito zen, eu acho que é muito natureba, não vai dar certo. E não deu 3, 4 meses, no quarto mês eu já me tornei vegetariana e eu já trabalhava no spa, que é o Spa Lapinha, não sei se vocês, né, se alguém aqui conhece, é um spa, se eu não me engano, ele está entre os 6 melhores do mundo. E é um spa Nossa, que chique, muito chique. Não falei que ela era chique, gente? de Olha tia só. Marapa, que é a coisa melhor, lá do interior, com 50 mil, 57 mil habitantes, na época nem tinha tudo isso. E a nutricionista era minha vizinha. Então eu batia na porta dela todo dia para ela me deixar fazer estágio. Eu comecei a fazer estágio lá no meu primeiro ano de faculdade. E ela falou assim, mas você nem tá na faculdade, assim, você nem aprendeu ainda. Eu falei, deixa, por favor. E aí eu fui estagiária e já me contrataram depois para trabalhar lá. E eu sempre gostei muito da comida do spa. Então, era legal, assim, sabe? Você ter esse contato. É o spa vegetariano. Se eu não me engano, há mais de 40 anos. Foi a avó do dono que trouxe um tratamento da Suíça para o Brasil. E ela já fez um spa vegetariano desde o início. Olha que revolução. Nossa, é corajosa, né? Super, super, assim. E é um lugar maravilhoso, maravilhoso, assim. Por isso que eu gosto de falar de lá, porque eu tive uma base muito boa, obviamente, da minha família, mas lá me trouxe, me acrescentou muito, né? Porque a gente tinha o contato com o hóspede, com a nutrição, com a clínica, medicinas alternativas juntos. Então, eu sempre fui mais para essa linha natural. Aí eu morei em São Paulo, fiz o meu primeiro livro, que eu era para os meus pacientes só, né, no primeiro momento, depois que ele deu um boom ali, foi bem legal. Fiz Gente, nutrição. a Arte tem 2 livros maravilhosos, tá? Ainda não pedi, mas próxima vez, eu juro que a próxima vez que eu encontrar com ela, ela vai autografar para mim. Mas tem que ser, né? Eu adoro. Fala dos livros, Astrid. Então, o primeiro livro, a ideia dele, na verdade, eram receitas mesmo para os meus pacientes, porque eles pediam muitas receitas. E como é em São Paulo, aquela loucura, então eles falavam assim, tem que ser rápido, fácil e, obviamente, nutritivo, porque eu sou nutricionista. E aí eu fui colocar a mão na massa, fui aprender a cozinhar, porque até o momento eu não sabia. E foi muito legal, assim, porque é uma experiência que, quando eu publiquei, ele em 6 meses, menos de 6 meses, ele já foi para a segunda edição. Naquela época não tinha tanto acesso, né, à própria culinária vegetariana mesmo. Mas até hoje ele é muito utilizado e foi lançado em 2011. Então eu vejo que ainda, depois de muitos anos, ele ainda está em uso, né? Isso é uma coisa boa que me deixa feliz. Aí eu fiz a minha pós em clínica funcional. E aí teve aquele maior mito que vegetariano e vegano definha se fizer atividade física, né? Então eu fiz a minha segunda pós em nutrição esportiva. E agora, daí eu lancei meu segundo livro, que é o Detox Dia a Dia, que tem uma... O segundo livro ele já tem uma proposta um pouquinho, na verdade, bem mais diferente do que o primeiro. São receitas veganas também, rápidas e fáceis de fazer, porque eu não sou de ficar na cozinha, eu gosto de coisa assim, bateu, tá pronto, misturou, tá pronto. Mas ele foi separado por refeições durante o dia, então desde café da manhã até jantar. Então, eu particularmente é um livro assim que é meu xodozinho, assim, eu gosto bastante. É E agora, maravilhoso, gente. e agora entrei assim, né, no mestrado em educação física. Olha, isso porque eu conheci a Astrid dando palestra sobre alimentação infantil, tá? Verdade! Nossa, foi lá na. A Astrid falava de alimentação infantil. Eu acho que não. A primeira palestra que eu assisti da Astrid foi em Curitiba. Foi naquele Congresso Sul Brasileiro. Foi quando eu te Ah, no mercado conheci. municipal. Eu não lembro. Eu não sei se você falou de atleta. Eu não lembro o que foi que você falou. Não me Falei lembro. de bebê mesmo. Porque Mas eu acho que foi de bebê, não foi? Eu não foi. lembro. Aí, enfim, você me tratou super bem, mesmo sem me conhecer. Eu fui lá tietar você. Bonitinha. Verdade, porque as primeiras palestras, porque tinha muita dúvida
em relação ao vegetarianismo, né? Com bebês, com crianças, com gestantes. Mas é engraçado que automaticamente, não foi uma coisa assim que eu falei, vou parar de estudar isso, teoricamente, né? A gente nunca deixa de se atualizar, mas de ter o foco nisso para o esporte, porque eu nunca imaginei trabalhar com esporte. Primeiro que eu nunca pensei em fazer nutrição, né? Muito menos publicar livro de culinária. E muito menos fazer um mestrado em educação física. Então, eu brinco assim que na minha vida as coisas acontecem e tem que ser feito o que é para eu fazer mesmo, para eu ajudar mais pessoas. Eu vejo uma missão aí, né? Que bom, então. Gente, essa é a Astrid, né? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, eu sou médica, eu sou pediatra, mas não muito pediatra mais. Hoje eu trabalho mais com nutrologia, sou nutróloga também, né? Então, criança, hoje eu faço mais tratar, né, das crianças que têm algum transtorno alimentar, né? E tem muita criança aí obesa, infelizmente, né, Astrid? Você deve pegar isso bastante também no consultório, né? Sim. E aí, o meu foco, eu acabo, né, por eu ser vegetariana, por eu ser vegana, acabo atendendo mais pacientes vegetarianos, veganos, é natural, né, porque eles se identificam e procuram mais, mas eu também atendo crianças gordinhas que comem carne, crianças que têm alergia à proteína do leite, crianças que têm intolerância, alguma intolerância alimentar, né, e que às vezes a mãe não está conseguindo, né, um apoio do pediatra, né, porque às vezes tem que retirar a carne para algumas situações, né? Tem que retirar mesmo, como tratamento. E o pediatra meio que acha que não. Tem tudo isso, né? Que acontece. E eu trabalho mais com avaliação metabólica hoje, né? Com adultos. E aí, assim, vendo, né, o que a pessoa come e o que aquilo faz no corpo da pessoa, né? Então, cada um é diferente. Cada um tem uma resposta diferente, então a gente vê muito isso com casal, quando a gente atende casal, porque eles comem praticamente a mesma coisa. Um tá com colesterol lá nas alturas, o outro tá com colesterol normal, um tá com triglicerídeo estourando, o outro tá bem, um precisa comer mais proteína, o outro tem que comer menos, e come a mesma coisa. Né? A mulher faz a comida pro cara, o cara tá super bem, e ela tá gordinha, tá cheia de coisa, e aí, enfim, é isso que eu faço, né? Interpretar exame com essa análise, né, para a gente ver como que a gente é diferente, né, como que o nosso corpo responde diferente, né? E pena, já chamei a Ashley várias vezes para vir para o Rio, sabe, para a gente trabalhar junta, mas ela não quis. Ai, ela não, ela não quer mais vir para o Rio de Janeiro. Ela falou que eu está muito amo ocupada. amo viajar, mas eu viajei tanto, mas tanto na minha vida, que hoje eu fico pensando assim, meu Deus, tudo que eu puder não viajar, eu vou fazer, porque cansa, né? Pois é, amor pra caramba. Poliana, é super possível. Eu tenho várias gravidinhas, já tenho gravidinhas que já deixaram de ser gravidinhas, já estão com os bebezinhos aí, bebezinhos até grandes, né? Que são veganos, elas foram veganas a gravidez inteira e super saudáveis, não tiveram problema nenhum na gravidez e as crianças estão crescendo super bem, né? É lógico que toda criança precisa de acompanhamento, né? Do pediatra, né? Precisa dar uma olhada nessa alimentação. Se o pediatra não tem um olhar sobre alimentação, é bom ter um acompanhamento de um nutricionista que saiba ver isso, né? Que saiba orientar, montar um plano alimentar direitinho, né? Para não faltar nada, porque não é da cabeça assim, né? Ah, eu vou fazer assim, vou tirar a carne e vou ver o que acontece. Né? Então, às vezes, precisa de orientação, como qualquer outra alimentação. Mas dá super certo. Ah, eu tenho certeza que a Arte já tem muitas crianças que já estão grandinhas aí, né? Que são veganas desde a barriga da mãe. Eu tenho um monte lá no consultório. Eu não tenho tanto tempo de consultório assim, então não dá para falar ainda que eu tenho adolescente que eu conheço desde a barriga da mãe. Mas eu já tenho alguns, assim, que já estão aí com 3 anos, né? Que são veganos desde a barriga da mãe. E é muito legal ver como que são saudáveis, né? Eu acho muito legal, né? É importante a gente falar sobre isso também, porque tem ainda existem alguns profissionais e também o médico, ele tem, né, Fê, uma questão assim de muito poder sobre os outros profissionais, né? Porque o médico é o médico, é ele que fala o que pode e o que não pode.
Mas eu vejo que antigamente era um mito muito grande, que realmente não podia, porque você ia fazer mal para o teu filho, porque imagina como que você ia estar, né? Assim, eu já ouvi médico falar assim, você vai matar o teu filho nesse nível. E muitos nutricionistas também falando que não, que precisava de proteína. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade, né? A gente tem inúmeros benefícios, inclusive, da alimentação vegetariana e vegana. Claro, como você falou, toda a criança ou a gestante, ela tem que passar, ou ela deve, né, pelo menos passar com um profissional para acompanhar ela comendo ou não carne. Então, não tem muitas coisas diferentes que uma gestante deveria consumir, né, de quem come carne ou não. Isso aí, exatamente, gente. Tem que ter o acompanhamento, como o acompanhamento de uma gestante é exatamente como uma gestante vegetariana, vegana, é exatamente igual ao acompanhamento de uma gestante que está comendo carne. A gente vai olhar as mesmas coisas, a gente vai ter as mesmas preocupações e a gente vai olhar a alimentação. Olha, eu estou cheia de perguntas aqui, acho, mas vamos deixar 10 minutinhos finais para as perguntas, porque senão a gente sai do nosso foco, que a gente se propôs aqui a falar de escolhas saudáveis na quarentena, porque é uma dificuldade, né? A gente não... A gente, vamos falar assim, a gente não apertar o botãozinho lá do iFood, né? É uma tentação, a gente, assim, tá mais fácil, né? Porque dá aquela preguiça, né? De sair de casa, aí sai, tem que tirar a roupa, e lavar a roupa, e tomar banho, né? E sai, bota máscara. Então, né? Dá uma preguiça, né? Embora a gente esteja com mais tempo, a gente está ficando mais em casa, por outro lado, é uma preguiça, né? De sair e a gente aproveita, acaba optando, né? Muitas vezes, pelo processado, né? E aí que é todo o problema, porque, olha só, gente, a quarentena começou 15 de março. A gente já está aí com 1 mês e meio de quarentena, né? Quer dizer, já passou e tem 45 dias, já está quarentena mesmo, né? Então, aquilo que era para ser 2 semaninhas, quer dizer, eu estou sentindo na pele particularmente, porque eu faço musculação, eu faço quase todo dia. E agora eu estou fazendo nada. Nada também não pode, Fê. Para falar que eu não estou fazendo nada, eu comecei a correr. Porque eu não gosto de correr, eu gosto de fazer só musculação. E aí eu falei assim, bom, não estou fazendo nada, agora eu comecei a correr. Para fazer alguma coisa, né? Porque eu falei assim, 2 semanas tudo bem. Só que, gente, eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer atividade física. Porque quando eu viajo, acreditem se puder, né? Vocês vão falar assim, não é possível. Eu sempre, quando eu viajo, eu tento ver um hotel que tem academia para fazer alguma coisa. Mesmo que seja assim, tudo bem, não vou fazer com a mesma frequência que eu faço quando eu não estou de férias. Mas pelo menos fazer 2 vezes a semana, pelo menos fazer uma esteira, uma coisa assim. E quando eu estou em praia, geralmente, quando ano passado, por exemplo, eu fui para Tailândia, né? O hotel não tinha academia de ginástica. Eu acho uma praia linda. Então, todo dia eu corria na praia, né? Pelo menos alguma coisa. Agora, eu tô há muito tempo parada. Por conta que é importante também, até eu comentei assim, eu tento mostrar, eu não fico publicando artigo científico no meu Instagram, porque eu já faço isso o meu dia inteiro, então me cansa. E aí eu falei assim, como que eu posso ajudar mais as pessoas? E eu falei assim, não, mostrar o meu dia a dia, como é a minha rotina, né? Então, até na quarentena, eu mesma, assim, eu tenho esse cuidado com a alimentação, é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa assim que eu sou obrigada a fazer porque eu sou nutricionista, não. Eu gosto de ter alimentação saudável, mas eu não sou radical. E aí, quando começou a quarentena aqui, eu acho que começou um pouquinho depois do que o Rio, porque para nós essa semana completa 1 mês. E aí eu falei assim, tudo bem, eu já fico no mestrado mesmo os outros dias trabalhando em casa, ou, né, fazendo trabalho, tá tudo certo. Gente, comecei a exagerar e bagunçar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, eu falei, opa, pera lá. Se eu continuar assim, também vai desregular tudo, vou aumentar meu peso. E o que acontece? Eu até vi que uma pessoa, não lembro o nome aqui, ela escreveu que ela está muito ansiosa e isso está desequilibrando ela, está comendo muito. A maior parte dos meus pacientes, não sei, né, no teu caso, mas eu acredito que também eles estão relatando que eles estão tendo muita ansiedade. Por quê? Porque mesmo quem trabalhava em casa
mudou a rotina, porque agora ou o companheiro tá, ou a companheira tá, ou o filho também tá, né? Então, assim, mudou tudo. E aí a pessoa fica com, né, pouca paciência, aumenta a ansiedade, fica mais nervoso, e ela vai e desconta para alimentação. Mas eu sempre falo assim, a gente tem que ter consciência, porque essa quarentena não vai acabar agora, né? Eu acho. Pois é, essa é a questão, né, gente? E aí é importante isso que a Astrid está falando da alimentação, porque também, né, eu me descuidei aí da parte do exercício físico, porque eu preciso da academia, daquele compromisso. Eu tenho que ir, aí eu vou e faço. Mas a alimentação é uma coisa meio que já é meio meu mesmo, né? Então, por exemplo, né, não adianta falar para mim que eu não vou poder ir no hortifruti, porque eu vou mesmo. E não tem jeito. E assim, eu consumo, quando eu mostro para as pessoas, eu consumo a quantidade de coisa que eu consumo aqui em casa, ninguém acredita. Porque assim, eu tenho que ir, o máximo que eu consigo de hortifruti é ir dia sim, dia não. Eu não consigo uma frequência maior, porque assim, primeiro porque as coisas acabam ficando velhas, né? Segundo que a gente come muito, então tem que comprar muito. Então toda vez que eu vou lá, são 2 sacolas de coisas que a gente compra, né? Porque a minha filha, embora adolescente, ela não come nada, é zero junk food. É assim, deu fazer batata frita para mim e ela fala: "Mãe, eu não quero". Olha Vou que fazer bonitinho. hambúrguer para mim, né? E ela: "Ai, não, eu prefiro comer, eu vou jantar". Eu fico assim: "Meu Deus, como é que uma pessoa pode ser assim?". Mas Mas isso é é criação. difícil, né, a pessoa fazer assim. O que que eu fiz, né? Na hora que eu percebi que eu estava desregulando, eu falei, não, eu vou voltar para minha rotina normal. Então, as dicas, né, que eu passo também para os meus pacientes são coisas que, ou para as pessoas, né, na live aqui também que eu vou falar, são coisas que eu também faço e funciona. Então, assim, tem que ter uma listinha com os alimentos que você vai consumir, né? Vai comprar uma vez na semana, ou faz online, pede para entregar em casa, ou vai no mercado, né? Com todos os cuidados, obviamente, e compra, mas para ter essa organização na semana. Por quê? Porque se eu não me organizar, eu também não vou ter comida. Eu também não vou ter salada. Eu também não vou ter fruta. E aí, o que você vai fazer? Ah, hoje eu tô cansada. Putz, hoje eu não fui no mercado. Hoje não vai dar tempo de eu fazer algum almoço saudável. Então, eu vou pedir lá, né, o online, ou eu vou comer algum alimento que seja industrializado que eu tenho em casa. Então, a partir do momento que a pessoa faz essa programação, ela consegue seguir melhor, e então ela não vai ter esses deslizes tanto como se ela não tivesse essa programação. E uma coisa extremamente importante, não cozinhar ou não comprar alimentos que não são saudáveis e ter em grande quantidade em casa. Porque você vai comer tudo. Isso não funciona. Não funciona, não funciona. Nem comigo funciona. Na hora que eu sei, eu fui fazer no primeiro, nesses 4 dias ali que eu falei que eu jaquei, eu estudei o mestrado, eu respondi e-mail de paciente, eu até lavei a roupa lá que era para diarista, falei, vou adiantar, vou lavar, sobrou tempo. Falei, vou fazer um bolo. Gente, eu comi o bolo inteiro. Não dá, não dá. Então, assim, quer comer? Então, agora, né, que tá liberado alguns lugares, vai, pega um pedacinho, come ou compra pequenininho, porque senão você vai ter. E outra coisa, vicia paladar. É como sal. Quanto mais doce você comer, e principalmente os alimentos industrializados, vai ter produto químico, vai ter glutamato monossódico, né, que vicia as papilas. Então, cada vez você vai querer mais esses alimentos. E aí, o que acontece? Não tem nutrientes, dá pico ali glicêmico, né, de açúcar no sangue, vai mexer com bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais vai mexer com sinalização de cérebro, com emoções. E aí desregula ainda mais todo esse ciclo, né? Gente, olha só, viu só o que a Astrid falou aí, né? Vou fazer um resumão aqui. É super importante, porque a comida regula o cérebro e o cérebro regula a comida. Então você acaba que a gente cai num ciclo vicioso, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, né? Por que a gente tem muita fome, né? Quando a gente está trabalhando, né? Por que dá aquele pico por volta das 6 horas, né? Ai, sei, vai entardecendo, me dá uma fome louca, né? Isso é por conta da queda dos níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio que a gente tem no sangue que ele aumenta o açúcar no sangue.
Só que ele vai diminuindo ao longo do dia. Junto com isso também, o que eleva cortisol, além, né, do pico natural, fisiológico do cortisol, tem também que se a gente está estressado, então assim, no trabalho, com o chefe cobrando o tempo todo para a gente ter aquele trabalho pronto, o cortisol está lá em cima. Vai chegando no final do dia, o chefe vai embora, a gente fica sozinho, então já tem a queda fisiológica do cortisol e junto com isso o estresse vai diminuindo também. Então, o cortisol que aumenta o açúcar faz o quê? Ele caindo, o açúcar cai. Cai no sangue, o sinal para o cérebro é: tô precisando de açúcar, tô com menos açúcar. E aí a gente vai direto pro quê? Pro docinho. Aí é o chocolatinho, né? Que aí eu brinco, que eu falo, quando o paciente fala para mim que é viciado em chocolate, eu pergunto logo, qual chocolate? Porque chocolate que não é 70% ou mais, não é chocolate, gente. É açúcar. Então, aí você consegue. Tô mentindo, acho. Ai, que bom que eu gosto dos 70%, hein? 70, 80. Pois é. Então, quem gosta de chocolate é igual café, gente. Quem gosta de café, toma café sem açúcar. Café com açúcar, a pessoa não gosta de café, a pessoa gosta de açúcar. Não tem problema, sabe? Eu falo isso. A gente julga muito os outros, a gente tem esse hábito, né, de julgar. Mas é assim, olha, a fruta, né? Maracujá, né? Eu levei muito tempo para consumir maracujá, suco de maracujá sem adoçar. Eu hoje consumo sem adoçar. Ai, que louca, que não sei o que. Não é, gente. A fruta tem um sabor dela. Se você gosta, tudo bem. Se você não gosta, tudo bem também. Né? Sim, só que na verdade, bota veneno. O corpo, ele se adapta com tudo que você faz. Se você tem uma refeição ao dia, na verdade, ele faz tudo para você não morrer, né? É a gente que faz, às vezes, coisas para o nosso corpo, para matar o nosso organismo, mas ele faz tudo para não morrer. Então, ele vai adaptar com essas oscilações. Se você fica toda hora comendo, né? Ele vai acostumar com isso também. Não, e uma coisa... meu professor querido, tá me vendo? Eu já vi meu professor de terapia neural. Você deu um beijinho, eu falei assim, já vi a Shine ali também, bonitinha. Então, eu sempre vejo assim, quão importante é a gente ter consciência. Isso é uma coisa assim que eu bato na tecla, tanto comigo, como com todos os meus pacientes. Porque quando a gente tem consciência, começa a mudança. Então, por exemplo, quando eu tenho consciência que eu estou ansiosa, e o porquê eu estou ansiosa, porque isso é fundamental saber, tipo assim, eu tô comendo, não sei por quê. Então, opa, vamos parar, vamos pensar, vamos ver por que tá vindo essa ansiedade. Então, quando eu peço para o meu paciente, para ele ir anotando, para ele ir se observando, porque foi até o que eu falei hoje no Stories ali, a gente trabalha o gatilho, porque é esse gatilho que vai fazer a pessoa descompensar ali na alimentação. E é isso que a gente precisa trabalhar. Então, se eu estou ansioso, da onde está vindo a minha ansiedade? E ter consciência disso e se trabalhar, mudar. Né? É fácil? Não, não é. Eu estou nesse processo há no mínimo uns 15 anos, porque sempre tem coisas para a gente se trabalhar. Mas é muito legal quando você tem. E o auto-amor também. Por quê? O que eu estou colocando dentro de mim, dentro do meu organismo? Por que eu estou colocando? Tem pessoas que comem até sentir o estômago estourando, o estômago doendo para ele parar de comer. O que é isso que está acontecendo com ele? Né? O que ele está colocando dentro dele que ele não está conseguindo falar ou que ele não está conseguindo trabalhar? O que ele está aceitando? O que ele está engolindo? Não só da comida, mas no emocional. E aí entra um trabalho, obviamente, multidisciplinar, né? Mas eu acho muito importante, porque se eu como fruta, se eu como verdura, se eu como alimentos integrais, alimentos saudáveis, eu sei que eu estou nutrindo o meu organismo, né? Então, eu sei que eu estou tendo esse cuidado comigo. Cuidado em todos os sentidos. Não vou falar que... Inclusive, eu mostro quando eu estou comendo uma fritura, quando eu estou tomando meu vinho, quando eu estou comendo algum alimento que não é saudável. Por quê? Porque essa é a minha maneira de mostrar que tudo tem um equilíbrio. Eu não preciso ser 8 ou 80. E eu acho que as pessoas, elas não têm que se culpar, né, nessa quarentena em relação a isso. Elas têm que ter essa consciência para se cuidar. Exatamente isso aí que a Astrid falou, né? É muito importante a gente ter equilíbrio nas nossas escolhas, né?
Então, às vezes é difícil. Aqui em casa eu sempre falo, aqui em casa é super difícil, porque minha filha, ela é super natureba porque ela foi criada assim, né? Eu criei ela sem dar biscoito, criei ela comendo comida de verdade, né? Só que o meu marido é total junk food. Meu marido, tudo ele quer uma pizza, um hambúrguer, né? Então, assim... E tudo bem também de vez em quando, né? Mas para mim, eu fico assim, eu sempre adio ao máximo. Alguém perguntou assim, tá, porque eu falei do cortisol, que dá o pico, e aí depois cai, a gente fica com vontade de comer doce. Como é que a gente controla isso? Comendo coisas saudáveis, gente. Não é fácil no início. Como é que eu controlo? Eu tô com vontade de comer doce, eu penso uma fruta doce. Então, assim, agora, tá na época do caqui. Toda vez que eu vou no hortifruti, eu compro um monte de caqui. E quando me dá... Depois do almoço, principalmente, eu tenho muita vontade de comer doce. Muita. Então, o que eu faço? O que eu me treinei a fazer? Em vez de eu pegar e comer uma fatia de bolo de chocolate, né? Às vezes eu faço isso, mas a maioria das vezes, o que eu faço? Eu vou comer um caqui, eu pego uma ameixa seca, ou então, quando tá na época, quando a manga tá boa, eu como uma manga. Porque, na verdade, não é só... O que conta não é só a caloria, né? É o valor nutritivo. A gente não tem que ficar... Isso a Ashley sabe muito melhor do que eu, vai falar para vocês. Mas eu tento sempre passar isso para o paciente, não ficar muito na noia de quantas calorias tem o alimento. Então, assim, tá, dois quadradinhos de chocolate tem 100 calorias e uma manga tem 120. Então, é melhor eu comer o chocolate. Tá. Se eu for pensar só na caloria, pode até ser, mas quais são os nutrientes que a manga me dá? Né? E além disso, tem o que ela falou que eu acho importantíssimo, que é o treino do paladar. Porque os alimentos que são processados, o cérebro fica viciado. E aí, não tem como, é óbvio que você vai, poxa, uma mousse de chocolate, ou um doce de manga, que seja, um doce de abacaxi. Gente, nunca vai ser igual, né? Não vou ser hipócrita e falar assim, é igual, é gostoso, igual. Não é, só que a gente treina o nosso paladar para que a gente tenha prazer, que a gente ache gostoso, saboroso também, comer a fruta na sobremesa, e a gente vai fazer isso a maior parte das vezes. E, tá, hoje é aniversário de uma amiga querida, fomos lá no restaurante, tem uma sobremesa vegana divina. Eu vou comer, claro que eu vou comer, né? Fui na casa de uma amiga, fez aquele pão de beijo maravilhoso. Vamos comer. Mas, maior parte das vezes, eu estou comendo a comida do dia a dia, saudável, que eu estou fazendo em casa. Sabe uma coisa que é importante também acrescentar, na verdade, que você falou, que quando você tá, às vezes, com muita vontade de chocolate ou de doce, dentro da nutrição tem alguns pontos que devem ser observados. E um ponto extremamente importante que eu observo é que, normalmente, a pessoa, ela não tem uma alimentação equilibrada durante o dia. Eita, minha luz está caindo aqui. Vamos ver se eu ligo ela de novo. Ela não tem essa alimentação equilibrada durante o dia. Então, o que acontece? Ela falta, principalmente, ou ela não consome a quantidade que ela necessita de carboidrato. Então, eu não como arroz na hora do almoço, eu não como mais pão integral, ou eu não como uma granola, não como uma aveia, né? E aí, às vezes, sabe o que acontece, gente? Olha, vou contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo lá no hospital que eu trabalho, né? Tem uma enfermeira que trabalha comigo, tomara que ela não esteja vendo, ela vai saber que é ela. E ela vive fazendo regime, sabe? E aí, todo mundo, eu trabalho lá como pediatra, não trabalho lá como nutróloga. E aí, fica todo mundo querendo dicas de nutrição. Passa alguma coisa para emagrecer, passa um remédio. Eles querem remédio, né? E eu não sou do remédio, gente. Meus pacientes sabem disso. Eu sou da comida, eu quero ensinar a comer bem. Aí, outro dia, ela foi almoçar e eu não aguento, sabe? Às vezes eu morro pela boca, porque eu falo demais. Aí, eu tô vendo ela comer, gente, ela tinha um pratinho, quer dizer, não era um pratinho, ela pegou uma Tupperware dessa pequenininha, sabe? E tava com sopa, sabe? E comendo sopa. Aí, eu olhei, eu não aguentei, gente, foi mais forte do que eu. Porque eu tenho assim, eu não consigo, começando que eu não consigo comer nesses potes, eu levo o prato. Então, eu tenho que montar o meu prato. Aí o meu prato lá cheio de coisa, cheio, lotado, sabe? E eu olhei pra ela assim, né? Aí eu não aguentei, eu falei, fulana, como é que você quer emagrecer? Eu falei, olha, por isso que você come biscoito no meio da tarde.
porque você não se alimenta. A pessoa não se alimenta no almoço. Quer dizer, quando que sopa? Gente, se eu tomar sopa, eu tô com fome, dali a meia hora. Entendeu? Então, como é que a pessoa... na cabeça, né, dela, eu vou comer sopa no almoço e vou emagrecer. Só que depois, na hora, ela vai a tarde inteira, ela passa comendo biscoito, gente. Sabe? Clube Descompensa social, completamente, né? pão, sabe? Pão doce e salgadinho. É exatamente isso que a Ashley falou. Então, cadê a lógica daquilo ali, né? Aí fica frustrada, porque tá de regime e não emagreceu. Mas, caramba, né? Aí eu não aguentei e falei, né? Falei, olha, come comida, come arroz, feijão, sabe? Coloca um prato cheio de feijão, porque feijão sacia bastante, né? Coloca uma salada bonita. Não gosta de salada, vê uns legumes, umas verduras que você gosta e coloca. E ok, né? Mas, enfim, né? Eu sou o voto vencido para falar disso. Mas Eu isso que acho acontece. que também é muito importante, Fer, a pessoa, ela procurar um profissional para ajudar ela. Porque o que acontece? Cada profissional, né, tem uma área, obviamente, específica. Então, eu tenho o meu homeopata, eu tenho o meu psicólogo, eu tenho, sei lá, minha massagista. Eu tenho vários profissionais que me ajudam também. Inclusive, tem uma amiga que trabalha com a Ayurveda e ela me ajuda com a Ayurveda na alimentação também, porque eu sempre falo que o outro profissional ele vai ver além também do que você tá fazendo, do que você vê. Então é muito importante nesse momento mesmo da quarentena a pessoa procurar ajuda de um médico, de um nutricionista para ajudar, para equilibrar, fazer o acompanhamento, né? Então isso ajuda muito. E principalmente para ele se estimular, né? Hoje até uma paciente, eu estou fazendo atendimento online também, mas em Curitiba está liberado presencial, de acordo com máscara, luva, etc e tal, né? Distância, enfim. E aí ela falou assim, eu tive que vir pessoalmente, porque online ainda não consigo te ver pessoalmente. E eu tô desesperada, porque nós estamos em 6 na minha casa e eu sou a única que estou tentando ser saudável e ninguém está me ajudando. Então, assim, é complicado, né? Não é fácil. Então, sentar, conversar, como você falou. Às vezes, a mulher precisa emagrecer, o homem precisa engordar. Então, mas tenta fazer uma alimentação saudável. O que vai mudar é a quantidade desse alimento para cada pessoa, né? Exatamente. Às vezes também é muito comum, né? Você deve pegar isso. Na casa, a mulher é vegetariana e o marido come carne, né? E aí é aquele problemão, né? Como é que eu vou fazer? Eu falo, gente, arroz, feijão e salada, todo mundo tem que comer, né? E aí você faz a carne para a pessoa só, né? Tô falando arroz, Eu não feijão. faço. Eu também não. Aqui em casa não faz não também não. Não, Aqui em casa, eu até brinquei, meu coitada. marido sabe, ele me conheceu vegana, eu falei, aqui em casa não entra. É. Em casa eu não faço nada, não. Eu falei Quer assim, comer a gente carne, vai lá vai na rua. vai Quando ele tá mudando meio que na trabalhando, marra, né? olha, ele agora tá se danando, porque tá trabalhando em casa, né? Então, tá vegano. Porque carne eu não faço. O máximo que eu deixo aqui em casa ele pede pizza, né? Aí pizza de calabresa. Mas assim, eu não boto a mão. Ele bota lá no forno, faz. Eu acho que é importante você respeitar a escolha alimentar de qualquer pessoa, né? Então, eu acho assim que é assim que a gente pode ajudar o outro e é assim que a gente se fortalece também. Eu tomo muito cuidado, assim, quando... É que hoje todo mundo sabe que eu sou nutricionista, então o nutricionista já é chato, teoricamente, quando ele vai na casa de alguém. Ah, porque não come isso, porque não come aquilo, porque não come não sei o quê. E aí, vegetariana piora, né? Porque, imagina, né? Nutricionista vegetariano, então já entrou aquele O que eu vou dar pra ela? Mais ou menos. Você fala, água, você tem água. Água tá ótimo para tomar. Às vezes, peguei em suco industrializado, refrigerante, água de caixinha, sei lá o quê. Eu falo, não, tá tudo certo. Mas eu, com os anos e com o passar do tempo, a gente vai ficando muito madura e a gente começa a observar algumas coisas. E eu vejo que hoje o meu estilo de vida e as minhas escolhas, mesmo que eu fique em silêncio com a outra pessoa, ela tá observando o que eu tô comendo. Ela tá tendo contato, né, assim, dessa alimentação saudável. Então, aos poucos, isso acontece.
né? Eu até tava dando risada, porque o meu namorado praticamente se mudou agora, a gente está na quarentena juntos, né? E até o momento, até então, tá super vegetariano. Não, né? Porque a gente compra tudo, cozinha, então, e tá super se adaptando. Eu acho legal essa questão também, assim, de você respeitar a escolha do outro. Mas eu achei mais legal que ele entrou junto nessa onda aí, né? Pois é. Ah, Cid, fala pra gente algumas coisas, assim, algumas dicas, assim, para de coisas saudáveis para fazer no dia a dia, né? Como é que você organiza? Você falou aí que tem que fazer uma listinha, né? Eu não E faço listinha, não, gente. Eu sou super desorganizada. não, eu faço, porque assim, eu sou hiperativa. Então, se eu chegar no mercado e falar assim, agora eu vou fazer minha compra. Daí tem já muitas pessoas caminhando, já tem muita comida, eu já não sei mais nem o que eu tô fazendo no mercado. Então, eu do lado da minha geladeira, na verdade aquele imãzinho na minha geladeira, eu vou já anotando os alimentos que já estão pela metade ou que estão meio que acabando. E aí, daí o que eu faço? Eu separo um dia na semana. Por exemplo, essa semana eu já fiz a compra, na verdade foi ontem, se eu não me engano. Porque amanhã minha diarista vai lá. Então, como eu vou viajar, ela cozinha para mim e ela tá deixando algumas coisas congeladinhas. Então, eu pego essa minha lista, eu sento e daí eu penso, o que eu quero essa semana? Então, normalmente eu pego 3 leguminosas. Eu falo 3 porque eu enjoo muito fácil da alimentação. Eu não consigo ficar comendo feijão todo dia. Mas isso sou eu. Então, e nutricionalmente também é bom variar, né? Mas, por exemplo, eu deixo de molho, pego lá, escrevo grão de bico, feijão branco e lentilha. Aí, no mercado, eu vejo quais legumes combinam com essas leguminosas. Então, eu já vou comprando e vou deixando tudo certinho já, principalmente para o meu almoço. No café da manhã, para mim, eu sou viciada em pão. Então, o meu café da manhã, gente, não é aquele café da manhã tipo de hotel. Que todo mundo pensa que o nutricionista faz um suco verde com frutas vermelhas, com espirulina, com não sei o quê. Gente, não faço, tá? Então, o meu é café mesmo. Eu gosto de colocar o leite vegetal, de amêndoas, eu ponho ou canela, cardamomo. Meu cardamomo até acabou, mas eu amo cardamomo. E eu gosto de fazer um pãozinho integral, de preferência com fermentação natural e algum patezinho. Um hummus, um baba ganoush, um tahine, uma pasta de castanhas, que hoje a gente já tem diversas pastas de macadâmia. A gente já tem uma gama gigante desses produtos, né? Inclusive hoje eu fiz um queijinho vegetal. Na verdade, não vou deixar formar o queijo, eu só bati para fazer tipo um cream cheese, assim, sabe? De castanhas de caju. Então é só hidratar. Gente, é super fácil. É só hidratar. Ah, ensina pra gente, que eu já tô querendo fazer. Não, não, juro por Deus, é divino, é maravilhoso. Eu sou viciada nisso. Eu só deixo hidratar a castanha de caju e bato no liquidificador com um pouquinho de líquido. Esse líquido pode ser água ou pode ser algum outro líquido, mas eu gosto de fazer aquele rejuvelac, Fer, não sei se você já fez, que é aquele fermentado de quinoa. Eu aprendi a fazer quando eu fiz terapia aqui no Rio, né? Que ensina. Só que nunca deu certo, sabe? Ficava um troço fedido e ficava com medo de comer. Não, mas o pedido Mas já é me falaram que o de quinoa, eu não lembro do que eu fazia. Não me lembro. Porque Eu sei, fermentado nossa, é pedido. era horrível. Nossa, mas aí eu fiz várias vezes que a gente fazia para aprender, levava lá pro curso, né? E aí a professora via, a gente via de quem tinha dado certo, quem. Eu sei que eu falei, gente, eu não vou fazer isso, porque eu ficava com medo, sabe? Daquilo tá Inclusive, estragado. Mas de quinoa, nunca já me falaram várias vezes para fazer. inclusive eu fiz, tirei fotinho, vou postar depois da nossa live. Vou postar ali no meu feed como que faz o Rejuvelac. Então eu já fiz desde a semana passada o Rejuvelac. Amo esse cheirinho fedidinho que você fala que é defermentado. E eu bato o Rejuvelac com essas castanhas. Porque daí ele e um pouquinho de sal. Porque ele fica com gostinho assim de. Eu adoro, de fermentado. Super fácil, é só isso. Hidratou, bateu e tá pronto, né? Tá, olha, vou cobrar dela a receita do Rejuvelac, hein, gente? Vou postar agora depois da nossa live. Pode ir lá no feed que tá lá com fotinho bem bonitinho, tá? Vou explicar bem certinho. E no lanche da manhã, normalmente eu tô em casa estudando ou lendo artigo, trabalhando alguma coisa por causa do mestrado.
Então, eu paro muito rápido. Eu paro assim, tipo, 5, 10 minutinhos. E nesse período eu não tenho muita fome. Ou eu como só sementes e castanhas sem sal, bem pouquinho. Dá para você fazer elas também hidratada e depois Gente, peraí, deixa eu cortar ela aqui. Cuidado com as castanhas, porque quem não conhece a Acid, sabe, não sabe que ela é um palitinho, tá? E uma draga, né? Então, ela é magrinha. Castanha é aquela comida, assim, aquele alimento que a gente só para de comer quando acaba, né? Não, Então, porciona. só que ela é super disciplinada. Não, não vale. Porque eu falo com os pacientes assim, faz castanha, mas faz em potinho pequeno, um punhadinho. Porque acabou, não vai pegar um outro pote. Porque, eu gente, assim como castanha é muito três, calórico. pouquinho. Aí, tá vendo? Ela come. Ó, uma vez me mandaram um meme, uma paciente minha, assim, um cachorro falando assim, só 2 castanhas. Mais ou menos isso. Agora, uma coisa que Ela falou assim, como que comer só 2 castanhas? Eu não consigo comer só 2 castanhas, eu não como. Então é isso, tá? Cuidado. Tem que cuidar. Mas, gente, sério, esse requeijão, que o cream cheese ou um patezinho... Não, o creme cheese tá liberado, gente, tá Meu tranquilo. Deus, ele é maravilhoso, divino, sério, é muito bom. Outra, eu gosto de fazer... Fruta, lanche da manhã é fruta, gente. Fruta. Tá com fome, come um cacho de banana. Aonde? Mas é fruta. No lanche da manhã que eu tô falando. Ah, mas no lanche da manhã não é pra você ter muita fome, porque você fez um bom café da manhã e você já vai almoçar rapidinho, não é almoço lá 3 horas da tarde, é almoço no dia. Então, no meu o que acontece comigo. Eu, quando eu tô trabalhando normalmente, eu acordo 5h30 da manhã. Então, meu café da manhã é por volta da... Pois é por volta de 15 para as 6 horas. Então, quando dá 10 da manhã, eu tô assim... Parada. Parada. Tipo... Sabe o que é legal que eu faço também? Eu sempre mostro. Eu tenho aquele mini liquidificador, porque daí dá menos trabalho, sabe? E aí eu bato sempre uma fruta. Ou banana, ou abacate, ou mistura os dois, quantidade menor. Bato com água mesmo, para não ficar daí tão calórico. Ou dá para bater com leite vegetal também um pouquinho, se a pessoa quiser. Mas normalmente eu faço com água. E aí eu ponho tudo de especiarias que eu tenho e sementes também. Então eu ponho chia, eu coloco maca, eu coloco canela, cardamomo, eu gosto de colocar o cacau, às vezes o leite vegetal em pó. Então eu coloco também castanhas, bato tudo, faço lá um copo e tomo no meio da manhã. Porque fica nutritivo. Você sabe que você está tendo vários grupos alimentares diferentes e isso vai te dar saciedade também até a hora do almoço. Eu prefiro fazer o líquido porque, isso é gosto meu, assim, eu acho que se eu ficar mastigando muito, me dá muita saciedade. O líquido eu tomo, porque eu emagreço muito rápido. Então, o líquido eu tomo e tenho as calorias suficientes que eu preciso e tá tudo certo. Tenho fome para o almoço. Mas o mais importante é o lanche da tarde e jantar, gente. E o jantar, quem é no paciente sabe. Eu falo assim, quer bagunçar, jacar lá no café da manhã, às vezes no almoço... Mas no jantar, não. No jantar, eu não permito. Porque o jantar envolve tudo aquilo que você falou, a questão hormonal, de cortisol, né, de insulina. Muito carboidrato também não é o ideal. O ideal é deixar uma alimentação mais proteica. Então, eu gosto de ter... Eu não como salada e assim em grande quantidade na hora do almoço, porque eu como tipo uma bacia mesmo, gigante, orgânica à noite. Eu gosto. E aí, normalmente, eu faço sopa ou faço alguma outra preparação mais leve, tipo um tofu grelhado com azeite de oliva e sal. Dá para pôr umas gotinhas de limão. Fazer ele grelhado com Nutritional Yeast também fica divino, fica maravilhoso. Mas daí você faz sopa de lentilha, sopa de feijão. Pega o que você fez no almoço. Bate lá e faz uma sopa, um creme. É proteico, fica leve para digestão, não pesa. Então, assim, são dicas que vai fazer com que você mantenha o teu peso. E é importante que você coma comida na quantidade adequada, para que não tenha essa vontade do doce ou ficar beliscando toda hora. Pois é, isso aí que a Astrid falou é o que eu bato muito na tecla com meus pacientes também. Porque comida, almoçar e jantar não engorda ninguém, gente. Meu prato, quando eu vou no self-service, eu vou falar, olha, eu peso 52 quilos, eu tenho 1,65 m, sempre pesei isso.
Meu prato nunca é menos de 500 gramas. Nunca. Meu prato fica igual o prato de minha filha me avisando, ó, a gente tem 10 minutos. Então, eu como muito. E o prato do almoço é muito parecido com o meu prato da janta. Só que, geralmente, o almoço eu faço na rua, mas eu levo marmita, que eu sou marmiteira. E o prato do jantar é em casa. Mas é muita comida. Mas aí eu consigo, é isso. Eu consigo me saciar com fruta ao longo do dia. Porque assim, eu não tô desesperada de nutriente, porque eu já me nutri no almoço, já, né? Então eu consigo, né? No café da manhã. Geralmente eu não como muito também no café da manhã. Geralmente eu tomo um café sem açúcar, expresso, porque eu amo café expresso. Eu como, na maioria das vezes, é banana com aveia, é o que eu como. E Então, aí, às vezes, eu tô com vontade de comer pão, que eu também sou a louca do pão, sabe? Só que eu me controlo. Então, às controle é vezes eu bom, como né? pão, às vezes porque eu não tenho. Não, gente, fazer pão dá muito trabalho, né? Então, assim, né? Meu pão é industrializado, mas tudo bem. Então, vamos pular essa parte. Então, quando eu como pão, é o pão industrializado mesmo. Mas eu não tenho essa fome louca, assim, ou a fome louca que dá, às vezes, gente, olha, eu trabalho na rua, né? Às vezes, eu tô de ambulância. Então, eu levo a minha lancheira, é assim, 4 bananas, 4 caquis, um cacho de uva, e às vezes, assim, no meio do dia já acabou, né? Porque eu vou comendo, vou comendo, vou comendo. Principalmente quando isso que a Ash falou, quando eu não tomo muito café da manhã, quando eu como só a fruta, né? Ou às vezes não dá tempo, eu falo assim, não, eu vou comer só a fruta, não boto aveia, eu saio comendo a banana, né? Gente, aí eu saio de casa, quando eu chego no hospital, quando dá 8 horas, eu tô com fome de novo. Então, beliscar é o pior que tem, gente. Para quem quer emagrecer, come almoço e janta. Sabe Bastante. uma coisa que eu sempre falo, Fê? As pessoas, elas devem ter uma quantidade adequada de calorias, porque o organismo dela está sendo nutrido e isso vai fazer também que ele tenha energia, né? Então, se a pessoa não faz um lanche da tarde, que para mim é o mais difícil, o mais complicado às vezes fazer, porque o lanche da manhã é bem rapidinho, uma coisa pouquinha, só para você não ter fome entre o café da manhã e o almoço. Mas o lanche da tarde, eu já pego também um pouquinho mais no pé, para que ele seja mais reforçado, porque muitas horas de intervalo entre o almoço e o jantar. Às vezes o almoço é meio-dia, meio-dia e meio, e o jantar é 8, 8 e meia da noite. Então, assim, é importante que esse lanche da tarde, a pessoa, se ela for sair de casa, ela se programe para fazer na noite anterior, né? Mas um lanche mais reforçado. Agora, pode ser um pudim de chia, às vezes uma fruta com a granola e um snack de grão de bico, uma panquequinha, às vezes, de farinha de grão de bico recheado com tofu, né? Se a pessoa for vegana. Então, a gente tem várias receitas que são super fáceis. Ah, mas eu não vou ficar perdendo tempo na cozinha, eu não gosto, eu não sei cozinhar. Então, assim, infelizmente agora, nesse momento que a gente está, não sei como que está a demanda aí no Rio, mas aqui em Curitiba, delivery não é assim tão fácil aqui, principalmente para lanche, né? Gente, então... mas aí quem não sabe cozinhar, olha que ótima oportunidade para começar a pegar umas receitinhas e começar a testar. Gente, né? eu não sabia cozinhar Agora a gente está em casa. Eu então vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Olha, vai lá no Insta da Arte, tem um monte de receita aí, né? Super fácil. Então, a gente lá no Médico Vegetariano, a gente tem também várias receitinhas. Nas nossas receitas, a gente sempre toma cuidado, né? São super naturais, assim, a gente não usa nada de processado, né? Enfim, então tá na hora de aprender, né? E assim, arregaçar a mão e na para cozinha todo dia. Né? Porque. Oi? Você não precisa ficar na cozinha todo dia. Então, se você faz uma preparação, ela dura ali 2 dias. Daqui a pouco você faz outra de novo. Então, só que eu acho importante ter essa programação do lanche da tarde, né? Porque é uma das refeições também mais importantes que a gente tem para não desequilibrar, principalmente no jantar. Porque se a pessoa não fez um bom almoço, ela não fez um bom lanche da tarde, final da tarde ela vai estar querendo comer a parede. E normalmente, final da tarde é o momento que a pessoa ela sente mais ansiedade. Porque ela parou de trabalhar, mesmo em casa, que ela não tá ocupada, né? Então, ela pegou, assim, eu estava lendo a outra mensagem, por isso que eu me atrapalhei. Então, assim, ela parou de trabalhar, ela começa a ficar mais sozinha e aí aquilo começa a gerar mais ansiedade. Então, é importante, nesse momento,
inclusive fazer até um ritual do sono, né? Fazer um chá. Eu tomo chá todo dia, eu amo camomila, capim-limão, erva doce, melissa, todos os chás que são chás mais calmantes. E aí você pode já deixar uma luz mais escurinha, não precisa ser uma luz tão grande, tão forte, não ficar olhando tanto no celular, não ficar estimulando o cérebro. Fazer todo esse ritual realmente para baixar mesmo o cortisol, para você já acalmar o teu organismo e você conseguir, né, dormir melhor consequentemente também. Gente, olha só, estamos nos minutinhos finais, vou dar Tá, uma passada aqui. só uma coisinha bem rapidinho. Sim, Eu pode falar, gostaria... não, vou olhar só as perguntas aqui para ver se Então, alguém é já isso que fez eu ia falar. responder. Eu gostaria só, de antes da gente terminar, responder uma polêmica que deu aqui sobre uma médica que indicou, se eu não me engano, médica ou nutricionista que indicou ovo para uma vegana comer. E aí, porque a proteína estava baixa. E aí começou um monte de falação, mas eu falei, depois eu vejo. Não, Então, fala, eu ótimo. gostaria ótimo. de ver. Eu só não sei Eu onde vi isso está. também. Ela falou, pelo que eu peguei, a médica falou isso por relação da relação proteína-albumina, né? Vou deixar você responder, porque você deu a relação proteína-albumina, deu baixa, aí concluiu, a partir dessa informação, que ela está ingerindo pouca proteína. Fala você que depois eu falo. Tá. Então, assim, ok. O último nutriente que me preocupa é a proteína, porque o corpo ele vai fazer tudo, como eu falei, para ele reajustar. Mesmo que você não tenha essa proteína externa, o teu corpo produz proteína, que são os não essenciais, e esse não essencial ele pode fazer o trabalho do essencial. Em último caso, isso acontece sim. Já tem artigos mostrando isso. Agora, é muito difícil, se você tem uma alimentação equilibrada durante o dia, você ter deficiência proteica. Se você está mantendo o teu peso, você está mantendo as tuas calorias. Se está mantendo as calorias, você está mantendo carboidrato, proteína e lipídio, né? E segundo, se a alimentação está baixa mesmo em proteína, porque pode acontecer, né, em alguns casos, a gente tem dentro da alimentação vegana os grupos que são mais ricos em proteínas vegetais. Então, o equilíbrio dessas proteínas durante o dia vai sim te dar esse suporte proteico. Você não precisa consumir leite, você não precisa consumir ovo, você não precisa consumir nenhum alimento de origem animal, muito menos o suplemento de proteína vegetal. Gente, só para ter uma ideia aqui, a Astrid sabe disso melhor do que eu, porque nutricionista estuda tabela, né? Médico não estuda, mas quando eu comecei a me interessar por alimentação, eu comecei a estudar muito alimentação. E eu ia em tudo que era congresso de nutricionista, para eu aprender com os nutricionistas a alimentação. Porque quem estuda alimento é nutricionista, médico sabe nada, não sabe mesmo e ainda fala besteira. E aí, só para vocês terem uma ideia, ovos, vocês têm noção de quantos gramas tem o ovo? Assim, um ovo tem cerca de 5, 6 gramas, não é isso? De proteína. Então, assim, gente, 5, 6 gramas de proteína, uma concha de feijão tem em média 15. É 3 vezes mais. Então, assim, a pessoa tem total desconhecimento daquilo que está falando e fala, como a Ashley falou no início, né? Então, como é médico, né? Eles tendem a achar que sabem mais que o nutricionista e fala assim, não, mas a nutricionista não sabe, quem sabe sou eu. Até nutricionista eu vejo indicando ovo para comer. Às vezes o paciente ele fala, eu sou vegano. Ela fala, no plano alimentar ela passa ovo. Aí ele fala, não, mas eu sou vegano. E ela às vezes não sabe mudar. Então eu vejo que isso às vezes acontece até com o nutricionista. Mas só para resumir, é possível em qualquer faixa etária, em qualquer ciclo de vida, a pessoa ser vegetariana, inclusive vegana. Seja gestante, seja bebê, seja idoso. Claro, olha, bebê, sempre vou com mostrar acompanhamento. aqui meu livro, Bebê Vegetariano. Fala exatamente isso aí. O bebê pode ser vegano. Então, assim, quem é que precisa mais de nutriente? Que a gente pensa? Bebê. Se o bebê pode, gente, todo mundo pode, né? Não tem... A grávida pode, já falei aqui, já, né? Tenho muitas grávidas no consultório. E, olha, a live está acabando. A live fica gravada, viu, Astrid? Vai lá para o YouTube, para o canal dos médicos vegetarianos. Então, quem perdeu ou quem está vendo e queria que alguém visse, meu amigo não viu, vai ficar lá. Na página Médicos Vegetarianos do YouTube. Dúvidas, pode mandar direto para mim no Troveg Consultório, pode mandar direto para a Astrid, a Astrid faz. A Astrid
aquele tracinho, Underline Pfeiffer, nome chique, mas tá lá no Médico Vegetarianos, ou pro Médico Vegetarianos, que a gente vai tentar responder, tá? Chama no direct, é mais fácil chamar o direct dos Médicos Vegetarianos. Às vezes é muito difícil a gente responder, porque tem muitos, agora a gente está com 126 mil seguidores, mandando pergunta. Então, fica injusto responder um e não responder outro. Então, a gente não responde por isso, né? Mas no meu, que eu sou mais, né, pobrinha de seguidor, eu respondo todo mundo. Porque ainda tenho tempo para isso, né? Então, a Astrid também tem certeza que ela responde, né? No intervalo lá do mestrado, do doutorado dela, ela vai responder. Então, manda as perguntas pra gente, né? Pode mandar no Médico Vegetariano também. Só que, assim, às vezes a gente olha, mas a gente dá até ideia para post, sabe? Muitos posts saem de perguntas. Né? A gente vê, estão perguntando muito de soja, vamos fazer uma coisa de soja. Ah, estão perguntando aqui da soja. Gente, não vai dar tempo de falar da soja. Tem muito isso, né? O que a gente queria passar aqui, a ideia hoje, era exatamente o que a Astrid colocou aí, né? Essa questão de planejamento, isso sempre, né? Então, vamos aproveitar a quarentena para aprender a fazer um planejamento da alimentação. Porque, infelizmente, se a gente for comer na rua, mesmo quando a gente não é vegetariano, não tem opção saudável na rua, né? Não tem. Né? Você, com muito sacrifício, você dá uma sorte, às vezes, de ter um mercado perto do seu trabalho, mas aí você vai no mercado comprar fruta? Duvido, gente. Eu não faço isso, entendeu? Quando eu não me programo e eu saio sem fruta para o trabalho, eu fico, às vezes, com fome, porque eu sou dessas. Eu não como porcaria para matar fome, não como. Eu vou levando e tudo mais. Então, sabe, dou um jeito pego uma banana com alguém, dou meu jeito, mas, sabe, eu sou muito... Nesse sentido, eu sou muito disciplinada. Não comer porcaria. Devagarinho, o importante é as pessoas começarem devagar e não querer fazer essa mudança de um dia para o outro, porque quando é muito rápido, né, ou puxa muito a corda, ela arrebenta. Então, eu sempre vejo que a mudança deve ser mais lenta, devagar, para que tenha adesão também lá na frente, né? Pois é. Gente, vou digitar aqui. Obrigada, querida. Vou botar os perfis aqui que estão pedindo. Amei, Astrid. Antes que caia. Ah, tá. Gente, no Médico Vegetariano tem lá o perfil meu da Astrid. Tá lá, tá? Vou fechar aqui porque senão vai cair. Vai cair. Tá? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.